Fala galera, bem-vindo ao meu canal. E hoje no vídeo eu quero falar um pouco sobre jejum. Não só o jejum de comida, mas também jejum de dopamina um pouco. Lembrando que esse canal é só uma documentação pessoal minha, não tenho muitos objetivos com ele. Então, tudo que eu aprendo no meu dia a dia eu quero passar aqui nesse canal. É... Principalmente porque eu acredito que a melhor maneira de você aprender algo é quando você ensina algo, tenta passar isso para outra pessoa, né? Muitas vezes eu aprendo coisas e essas coisas vão ser largadas no meu cérebro porque eu não uso mais, mas quando você tenta passar para as outras pessoas, parece que fixa melhor na sua mente. Então hoje eu quero falar um pouco sobre, deixa eu só mudar a tela aqui. Peraí. Hum, Peraí, pronto. Foi. Quero falar um pouco sobre jejum. E isso inclui também jejum de dopamina, de celular, porque eu nunca fiz um jejum de dopamina por muito tempo. Eu fiz por 12 horas no máximo. Só que isso já me faz me sentir melhor. Por exemplo, todo dia eu só mexo no celular depois do meio-dia, 1 hora. E eu sinto que a minha manhã é muito melhor do que as manhãs que eu começo já a mexer no celular. Parece que, não sei, seu cérebro fica meio estranho, se tu se sente mais produtivo. Claro que não são todos os dias, afinal eu não consigo, mas tem benefícios já nisso, né? Um outro exemplo, muitas pessoas que conheço, que são como nômade digital, por exemplo, tomam muito café. E eu também gosto de café, mas qual que é o problema? Elas tomam café confiando no benefício que ele tem de te acordar, de despertar. Só que depois de um tempo, você tomando todos os dias café, vai chegar um dia que não vai fazer tanto efeito no seu cérebro. E aí, eu tava pesquisando e vendo umas pessoas, tem gente que faz o seguinte, ela fica 6 dias, todos os dias ela toma café. No sétimo dia, ela não toma nenhum café. Aí, no outro dia, ela vai lá e toma, porque aí o efeito volta para você. É muito interessante isso também, isso acontece com jogos. Às vezes eu jogo um jogo, por exemplo, que eu gosto muito, mas depois de tanto tempo jogando aquele jogo, eu não tenho mais tanta vontade de jogar ele. Ele não é tão mais divertido como antes. Mas se você ficar um tempo sem jogar aquele jogo e voltar novamente, você vai ver que aquilo é bom. Entende? Você ficou de jejum um tempo e depois voltou. Agora, sobre o jejum de comida exatamente, eu já fiz jejum de 24 horas. Eu não recomendo para ninguém, afinal eu não sou médico, mas para mim, eu gosto de ter as coisas em mim. E foi muito legal, foi muito bom. Só que, só que como todo jejum é muito difícil, principalmente comida, porque comida é bom, a gente gosta, tem sabor e, enfim, é bem difícil você parar de comer e ficar o dia todo sem comer. Principalmente eu tenho diabetes, por exemplo, é, é um pouco mais perigoso, mas dependendo de como você tá a sua diabetes, talvez não fique tão perigoso como a minha, entendeu? Mas tem alguns benefícios que eu quero falar aqui de jejum de 24 horas. E um deles é essa coisa chamada autofagia aqui. Eu tava vendo alguns médicos falando sobre isso, e a autofagia é basicamente quando o seu corpo ele começa a curar o seu intestino, né? Por exemplo, se você quebrar o braço ou se ralar no joelho, por exemplo, hoje, você for jogar futebol e ralou o joelho, por exemplo, o que você vai fazer para curar o seu joelho? Você não vai poder mexer nele. Você tem que descansar para poder se recuperar. E aí as células vão começar a se reconstruir, o seu tecido vai começar a se reconstruir. É o mesmo princípio da autofagia, isso que os médicos falam, né? Por exemplo, se você tem, seu estômago tá ruim, ou você tá com algum problema, você não pode forçar ele a continuar trabalhando. Porque senão seria a mesma coisa de que você, é, sei lá, quebrar o tornozelo e continuar indo jogar bola. Vai demorar muito para se curar e talvez não se cure, porque tu continua jogando bola, continua estressando ele.
Então, esse é um dos motivos de eu tentar fazer o jejum, é conseguir a autofagia e de alguma maneira curar o meu pâncreas. Mas isso não também, eu tenho que falar que não tem nenhum estudo científico comprovando que isso aconteça. Existem alguns casos isolados, mas bem isolados mesmo. Então não se dá para falar que isso de alguma maneira pode dar certo. Mas qualquer esperança, também lembrando, qualquer esperança para quem está nessa situação é válida, né? Imagina você, não sei, no leito médico, você tem alguma doença rara e não existe cura. Mas aí você ouve falar que existe algum tipo de cura mas que não é cientificamente comprovado, ou, por exemplo, ninguém nunca testou aquilo. Por mais que não exista, e você sabe que as chances são pequenas, é uma chance. Porque você sabe que aquilo não existe cura ainda. Então, qualquer chance para você, você fica feliz, você quer tentar. Isso é normal, é humano isso. Então, no meu caso, como o meu pâncreas não funciona e não existe nada comprovado que ele vai voltar a funcionar, qualquer mínima dose de que isso possa acontecer, que eu possa voltar, eu já fico feliz, eu quero testar, né? Mas enfim, basicamente é isso. Jejum de 24 horas também tem alguns outros benefícios para quem quer principalmente emagrecer. Mas eu não vou entrar no método porque eu nunca usei isso para emagrecer. É, se você tem se você tem dúvidas, pesquise, entre em contato com o médico. Eu basicamente uso jejum de 24 horas para comida para controlar minha glicemia e tudo mais. Eu sinto que controla mais, afinal eu fico o dia todo sem comer e geralmente nesses dias eu não tomo insulina. Quando eu vou ficar de jejum de 24 horas, né? Muitas pessoas falam que é perigoso, porque você toma insulina e você não come nada, então a sua glicose vai baixar. Mas se você não tomar insulina, a sua glicose não vai baixar, ela vai ficar do jeito que ela estava, entende? Então isso é um dos motivos de eu testar e eu nunca tive nenhum problema. Eu achava que ia morrer alguma coisa assim por conta de não comer, mas não, porque a minha dieta também é diferente, então é mais tranquilo. Bom, esse foi o vídeo, é só para falar um pouco sobre isso que eu tinha interesse e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.